Bora para mais um episódio da nossa série Analisando Carteiras, e hoje a gente vai analisar a carteira aqui do Calvin, galera. Calvin que mandou a carteira pra gente lá no direct do Instagram, e a gente vai estar trocando uma ideia sobre a carteira dele, falar um pouquinho também da vida dele, né? Já que aqui o nosso objetivo, além de mostrar nossa carteira, não ficar só preso a uma carteira de investimento, a umas ações, a números e etc e tal, mas ir de forma mais humanizar realmente o processo, que eu acho que dessa forma a gente consegue inspirar e incentivar mais pessoas a começar a investir. História de pessoas reais com histórias de vidas reais, beleza? Então hoje é a carteira do Calvin, te contar um pouquinho da história dele, mas antes disso, bora para rolar nossa vinhetinha, que agora a gente tem vinheta, galera. Galera, hoje é a carteira do Calvin, conforme a gente falou. Calvin que tem 28 anos, solteiro, não tem filhos e mora com a mãe. Ele tá aproveitando ali as oportunidades, né, da vida agora no momento ali, para montar o capital dele. Parte dos conteúdos que ele consome no YouTube sobre investimento, educação financeira, mercado financeiro. E o melhor de tudo, ele escuta isso com fonezinho de ouvido, trampando todo dia, porque ele trabalha de motoboy, que é um nome que a gente chama aqui na nossa região. O Calvin que é paulista, tenho certeza que o sotaque dele ali é paulista, não perguntei, tá bom? E o seguinte, né, ele me contou aqui no áudio que ele começou a investir, não sei se é exatamente no mesmo período, mas ele tinha comprado uma moto, ele tinha um emprego e ele tinha comprado uma moto. Estava pagando a moto, e em algum momento ali ele decidiu amortizar a moto. Não sei se foi quando ele saiu do emprego e pegou o dinheiro ali e tal, e amortizou, se foi antes, enfim, mas decidiu amortizar. E aí aquele dinheiro que ele estava pagando a moto, ele falou, vou investir. E a moto dele hoje, basicamente ele estava gerando custo, apesar que talvez ele usava para ir trabalhar, né? Para usar como transporte para o trabalho, mas hoje é uma ferramenta dele de trabalho mesmo. Ele não está mais no emprego, e aí agora ele está trabalhando de motoboy. Então a moto que ele financiou, já pagou e que estava gerando gasto, agora é uma ferramenta de trabalho, então ele gera renda com a moto que ele terminou de pagar, tá bom? Então, cara, essa é uma história, por isso que eu falo aqui sobre isso, porque são histórias comuns, cara, de muitos brasileiros. Aonde você vai rodar, em qualquer cidade que seja, você vai encontrar esse tipo de perfil de cidadão, de trabalhador jovem, né, que tinha um emprego, tem uma motinha, usa a moto para motoboy. Então aqui na minha cidade, por exemplo, que é uma cidade pequena, pô, tem motoboy a rodo, meu irmão. Tem muito motoboy e os caras estão no corre dele. Eu até converso sobre isso com eles, né, que eu trabalho para mim hoje em dia. Eu já trabalhei 12 anos de CLT, eu não trabalho há 5 anos que eu trabalho para mim. E eu fico conversando com eles sobre isso, né? A experiência que eles têm de também ser empreendedores, deles trabalharem para eles. Ele fala, Diego, trabalha muito, mas, cara, ele trabalha para eles, sabe? Então parece que é um gás um pouco diferente, né? Você entrega um pouco mais, não sei explicar, porque a comida tem que estar na mesa e tem que pagar as contas. E se possível, galera, começar a investir, cara. Eu vejo um motoboy parceiro aí que fala, irmão, tu tá ganhando dinheiro, o que você tá fazendo com o dinheiro, brother? Pô, irmão, pega uma parte e investe, cara. Prepara pro seu futuro. A idade vai chegar, brother. Não tem jeito. Beleza? Então vamos lá, galera. Carteira aqui do Calvin. Vamos ver aqui como é que tá a carteira dele. Tá bom? Sem mais delongas, se você tá aqui pela primeira vez, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like e deixe sua carteira que a gente analisa ela aqui também. Lembrando que é um bate-papo, não é indicação de investimento nem nada. É apenas uma segunda opinião de alguém de fora para trocar ideia. E as pessoas, elas dão abertura pra gente fazer isso. Show? Beleza? Então vamos lá, galera. O Calvin, ele tem aqui, ó, um valor aplicado de 22.060 e um patrimônio, um saldo bruto de 23.139, tá bom? Ele tá aí positivo, né, desde quando ele começou até o momento. Se a gente for pegar aqui a evolução de patrimônio, a gente consegue ver que ele começou ali, né, em março de 2024 ali, né, e tá nesse momento aí, já fez um ano, né, irmão? Um ano aí, são 13 meses investindo, 14 meses investindo. Parabéns aí o Calvin. Esse é um dos pontos importantes, que é a consistência de você fazer isso todos os meses. Então tá aí a todos os meses o Calvin investindo. Então ele saiu lá dos seus dos seus R$147 e atualmente R$23 mil em patrimônio. A gente consegue observar também que tem alguns picos aqui, ó, basicamente de aporte, ó, tá bom? A gente consegue ver que tem picos de aporte. Por exemplo, aqui ele tinha 5 mil e aqui ele já botou 10 mil. Então, ou seja, ele já botou mais 5 mil aqui. Não sei se é da rescisão ou se era um dinheirinho que ele tinha guardado lá em algum lugar. Ele acoplou na carteira, é comum, isso aconteceu comigo também. Também era investimento, mas que deu aquele pico. Mas o menino ele já estava com aquele dinheirinho ali e tal. Então pode ser várias coisas. Outra aqui momento aqui também, ó. Nesse mês entre fevereiro e março,
ele botou mais uma grana a mais aqui, então tem alguns meses que ele consegue pegar uma grana a mais. Eu não perguntei a ele da onde é a origem desse dinheiro, se ele está realmente, que é muito importante, se é o dinheiro do trabalho dele que está sobrando, ele está guardando, ou enfim, ou um dinheiro de alguma coisa que entrou a mais aí, ele está aportando, tá bom? É isso, vamos ver agora aqui a carteira dele. Ele tem aqui, vamos ver aqui, porque aqui é melhor. Ele tem, ó, 20% aqui, quase 20% em ações, 20% em renda fixa, perdão, 20% em ações, 25% em FIIs e 34% em cripto. Pelo que eu entendi, se eu não estou enganado, me parece que ele disse que acho que os primeiros da renda variável ele começou em cripto. Tá bom? Que ele começou em criptomoedas. Então ele tem aqui, ó, rapaz, ele tem bastante em cripto, hein, moleque? Ele tem muita coisa em cripto. É o dobro, por exemplo, aqui de ações e renda fixa. Tá bom? Olhando aqui mais direto, ó, ações 4.700, fundos imobiliários, são 6 ações, 4.700, 6 fundos imobiliários, 5.800, criptomoedas, 8.000, renda fixa, 10.000, tá bom? Vamos olhar aqui a renda fixa, o que ele tem de renda fixa, ele tem aqui uns pós-fixado, tem mais aqui pós-fixado mesmo, tal, ele vai fazendo as aplicações dele ali em renda fixa, tá buscando ali dar uma equilibrada na carteira, tá bom? Dar uma exposição na renda fixa. A meta dele aqui, ó, se tá seguindo realmente aqui, é de 10%, é de 35% renda fixa, ou seja, qual a percepção que eu tive? Que é o muito comum que eu sempre falo aqui, né? O investidor, eu sou muito agressivo e tal, irmão, você pode ser agressivo se for com 2K na conta, mas você está fazendo seus aportes, o seu patrimônio vai subir, então daqui a pouco é 5, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 15, daqui a pouco é 20, por aí vai. Então, 1% de queda, 2, 3, 5% de queda. Quanto maior o patrimônio, mais você tende emocionalmente a sentir. Então você tem que ir se blindando muito a isso. Então você está muito blindado a isso. E é difícil falar para o investidor que tem, por exemplo, 6 meses, 1 ano e pouco, 2 anos e por aí vai, de que ele está pronto para isso. Tá? Assim, é muito particular, você vai encontrar investidores que estão preparados e muitos que não estão. Então é importante saber disso. E quando o mercado está subindo, todo investidor é fera, todo investidor é bom, todo ativo ruim também sobe. Então você não sente nada, você está tranquilo. Mas quando cai, meu irmão, que aí separa os homens dos meninos. Que aí em quedas que geralmente um investidor que ele está meio sem saber o que fazer de fato, que ele começa a entender o que ele precisa fazer, ele começa a fazer uma autocrítica, uma autoavaliação da carteira, uma autoavaliação do perfil, porque ele começa a sentir mesmo e aí começa emocionalmente a se abalar, então ele começa a mudar um pouco da rota, refletindo o que ele anda fazendo, tá bom? Vamos lá. As ações, ele tem aqui 6 ações na carteira, a gente vê aqui Banco do Brasil, ele tem a ISA Energia, Itaúsa, tem a Taesa, Sanepar e Klabin. Então ele tem aqui basicamente, digamos, um banco, né, mais uma hold de banco, ele tem 2 energias, 1 saneamento e tem a Klabin aqui, tá bom? Cara, é uma carteira boa, são boas empresas, se a gente consegue observar que são carteiras, tá, até com uma variação aqui na sua maioria positiva, que tem uma média de dividend yield interessante, a Sanepar que não tem um dividend yield que eu não curto muito, a Klabin também não, mas nesse momento, tá? Pode ser que esses dividend yield aí melhorem, tá bom? Mas são empresas grandes no setor, enfim, não vou entrar no mérito daqui da ação. Talvez, se ele quiser depois aumentar, ter mais ações na carteira, ele pode pensar em ter. Eu sou daquele time que até 10 ações ali talvez seria interessante, mas eu acho que ele tem 6 ações e está com boas ações na carteira. E setores perenes, então ele tem um banco, ele tem 2 de energia, ele tem saneamento, tá bom? E ele não tem aqui seguros, basicamente seguro e tecnologia, né? Telecomunicações que ele não tem. Talvez pensaria em ter talvez uma empresa de seguro, observar também algumas coisas, alguma commodity aí, talvez, caso queira também, uma oportunidade, mas já atento à volatilidade, mas ele está focado em setores perenes e é basicamente isso mesmo, irmão. Sou a favor disso, tá bom? E se está fazendo sentido para você essas 6 ações, mete marcha. A meta dele é de 30% da carteira, então ele precisa estar aumentando aqui nesse médio prazo, né? Chegar nessa meta da carteira de rebalanceamento da macro da carteira aqui. Vamos olhar aqui como que está também as exposições dos ativos, que isso é importante também. Aqui que está um ponto aqui, galera, olha só. A gente consegue ver que praticamente a carteira dele toda está em Itaúsa, ISA Energia e Banco do Brasil, por exemplo. Metade da carteira de ações dele está em Banco do Brasil. É uma baita empresa de ações? É. Eu não sei só se eu teria muita exposição, porque você fica muito exposto a um ativo só, entende? Então, talvez diversificava um pouco mais na questão da distribuição da carteira. Eu pensaria talvez nisso. Inclusive até que o Investidor 10, ele te dá essa ajuda aqui em relação a isso, ó,
que ele te bota aqui, comprar assim não, é uma ajudinha que pode, não é um fator determinante, mas pode te auxiliar. Ele mesmo já fala aqui, ó, comprar não e não, que tem outras empresas aqui que ele devia dar mais atenção, já que ele escolheu ter na carteira. Então, se você escolheu ter na carteira, então você tem que dar oportunidade para ela, tá bom? Então, por exemplo, Sanepar aqui, ó, 1%, Klabin, menos 0,5%, né? Taesa, 1,8%, enquanto o Banco do Brasil aqui são 8% no total da carteira. Então tá muito discrepante isso. Eu pensaria em redistribuir um pouco melhor isso aí, tá bom? E alguma das formas é focando no aporte ou também realizando, tá? Você pode realizar uma que subiu, realizar o lucro e redistribuir, né? Isso é um rebalanceamento de carteira. Vamos ver agora a carteira de fundos imobiliários. Ele também tem 6 fundos imobiliários, todos eles bastante em queda. Provavelmente aqui, cara, ele não deve estar comprando fundos imobiliários. Bobear acredita aqui que ele andou dando uma segurada em fundos, ele mantém a porcentagem aqui, está 25%, ele não andou comprando, ele andou talvez meio desacreditado dos FIIs aí, e eu perdi oportunidades aí de melhorar o preço médio dos ativos, de melhorar, comprar bons fundos imobiliários que ele tem na carteira com a cotação, com cotas menores. Talvez ele andou meio chateado com fundos imobiliários na queda, tô falando. E aí ele comprou na alta e quando caiu ele não quis comprar. Tá? Então, por isso que ele está, acredito eu, que ele está com essas oscilações muito altas ainda. O fundo imobiliário subiu bastante esse mês. A gente tem Ibov subindo bem, fundos imobiliários subindo bem, né? Então, aqui ele deixou de pegar algumas oportunidades. Ele tem a porcentagem da carteira de 25%, tá na meta, Diego, mas então tá na meta, por isso que ele não comprou. Mas talvez ele tenha colocado e reajustado essa meta pouco tempo, entende? Ele remexeu na meta, que falou, fundos imobiliários não é muito para mim e tal, aí ele ajustou, pode ter acontecido isso. Seguindo essa lógica aqui, ok, mas que ele deixou aqui de estar comprando cota de fundos imobiliários com preço interessante, tá? Porque o ano está sendo muito positivo para fundos imobiliários, tá bom? Criptomoedas, cara, aqui que tá um negócio, irmão. Aqui que tá a parada aqui, ó. Ele tem, ó, 34% em criptomoeda, irmão. 34% é muita coisa para uma carteira. É assim, eu digo, não é que não tem, não é para não ter muito, não é isso. Mas você tem que estar com o emocional muito top para aguentar essa oscilação. Ele até falou aqui, ó, vou até mostrar aqui. Tem uma sequência da conversa aqui que é interessante, ó, que a meta dele é vender 80% do Bitcoin até junho e usar os rendimentos para comprar o SDT, renda fixa brasileira, um pouquinho, quase nada de Ethereum, tá bom? Já que a minha renda mensal atualmente estou voltando a comparações e fundos imobiliários que estão descontados. Beleza? Então, assim, ele tá em ponto aqui que ele já observou, eu cheguei a comentar com ele sobre isso, falei, irmão, essa posição sua em criptomoeda. Então ele tá bem exposto a criptomoedas aqui, ó, pra ele ficar atento. Só que, sei, né, cara, o lembro de você fazer isso até junho, nós já estamos em maio. Aí você fala, até junho, aí você não vai, o mercado desaba, pode acontecer, do Bitcoin cair forte agora, e aí você talvez segurar e não comprar, ou seja, talvez ficar esperando o momento certo para comprar e o momento certo não chegue, porque talvez ele seja na hora que você determinar isso. Então fica, assim, não sei, esse negócio de ficar, eu vou esperar o momento certo. Cara, se você já tá meio com esse sentimento, já tá com essa sensação, já tá com essa meta, por que não fazer isso agora? Que garantia vai ter que o Bitcoin vai estar subindo, vai estar se mantendo nos preços em junho? Nós já estamos em maio, entende? E se cair forte nos próximos dias e aí zerar toda a posição, como é que você vai fazer? Tu vai optar realmente de vender na queda? Tu vai querer desfazer? Você não vai mexer com o teu emocional? Sei. Se você tá como meta isso, tá valorizado, tá com muita exposição, já tá naquele, meu irmão, sentiu, Diego, agora para ter vendido lá atrás, porque lá atrás estava em alta. Cara, por isso que eu tô te falando, que fica esperando o momento certo, o timing certo, e aí só vai birimbolando mais o negócio. Então, cara, se você tá com meta, tá com objetivo, tá no seu planejamento, na sua estratégia, eu pensaria já em começar a fazer isso quanto antes, tá bom? E basicamente é isso, galera. Então a carteira muito exposta a criptomoedas, ou seja, ele tem um patrimônio de 23 mil. Se for pegar aqui, para quase metade ali da carteira, um pouco menos da metade da carteira, ele está em cripto. É muita oscilação, é muita volatilidade. Se você conhece bem o mercado cripto, tá tranquilo em relação a isso. De boaça, beleza. Agora, se você não tá, eu acho que é muita exposição. Eu acho de pensar em diminuir bem. Eu, particularmente, eu tenho de 2 a 3% em cripto por sua alta volatilidade. Tem potencial absurdo, isso aí ninguém questiona, ele tem bons ativos, ó. Bitcoin, Ethereum, Solana, ele tem aqui o dólar, né, atrelado ao dólar, enfim, as criptomoedas são tops, mas eu particularmente, eu não boto sempre minha mão no fogo total para criptomoedas, óbvio que para renda variável nenhum, para ativo nenhum, mas criptomoedas, cara, é muito mais complexo, na minha opinião, então tem que pensar muito nessa volatilidade, se você vai estar realmente
preparado para isso, porque uma criptomoeda pode cair aí, uma carteira pode cair 5, 10% em questão de dias. Vai estar preparado para ver teu patrimônio caindo aí, tipo, 800, R$1.000 em poucos dias? Então tem que ter emocional para isso. Vamos ver aqui sua evolução de proventos, como que tá. Mas a ideia aqui dele... Olhando agora aqui sua evolução de dividendos, a gente consegue observar como vem o crescimento dos dividendos dele, ó. Começou lá em março, ó, olha só que crescimento bacana. Teve o pico aqui também em março de 2025, que foi o pico aí de uma galera, né? Muitas ações pagando dividendos. Começou lá com seus R$1,40, teve o seu maior dividendo recebido em março, R$154, nesse mês de maio aí, até o momento ali, R$68,35, tá bom? Evolução anual. Em 2024 ele recebeu R$316 e nesse ano de 2025 ele já recebeu 472, né? Ou seja, já recebeu mais do que recebeu o ano inteiro, em praticamente ali no mesmo período, tá bom? Então, cara, é isso, irmão. Parabéns aí. Vamos ver aqui, cara, um troço que me chamou a atenção, se ele anda comprando fundos imobiliários, porque eu vi os fundos imobiliários dele, cara, estão muito em queda para uma carteira que vem subindo. Então, até onde ele andou comprando, o que ele andou fazendo aqui com fundos imobiliários. Tem aqui agora comprando fundos imobiliários. Olha, ele vem até comprando aqui em abril, ele vem comprando, a gente consegue ver. Só que, lembra, vai até um pouco do que eu falei mesmo. A última vez que ele estava comprando FIIs foi em outubro. Ou seja, ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ficou 6 meses sem comprar FIIs. Ele pegou o período onde estava de oportunidade de fundos imobiliários. Ele, por algum motivo, ele ficou meio desconfiado, não quis comprar FIIs. Perdeu ali boas oportunidades de comprar FIIs e está chegando agora. Tem bastante oportunidade, só que a gente tem que lembrar que o IFIX está em seus níveis máximos de preço. Você ainda encontra fundos imobiliários com seu PVP descontado, mas o IFIX está em níveis patamares altos de preço. Então entra ali muito a questão também sentimental aqui, que foi o que eu percebi. Quando o mercado de fundos imobiliários estava em queda e estava de oportunidade, por algum motivo ele não estava comprando, né? Enfim, aí agora que está no momento de alta, ele voltou a comprar, beleza. Mas ciente que tem um fixo na máxima alta. Então é questão de sentimento. Se toda vez que um ativo que está em queda, um setor ali, um segmento, enfim, estiver em queda, ficar desanimado, quando voltar a subir, vai voltar a ficar animado, só que você está perdendo ali os movimentos de oportunidade. Isso explica muito por que os fundos imobiliários dele está bastante em queda, tá bom? Mas, óbvio, tem que ficar atento ao rebalanceamento de carteira. O rebalanceamento de carteira é extremamente importante. Então, antes de ficar, ai, tá caindo, eu vou comprar. Nossa, a oportunidade aqui eu vou comprar. Tá dentro da sua estratégia de balanço da carteira macro? Tá. Não tá. Opa, pera aí. Tá, então você tem que botar os verdinhos ali até onde tá dentro de acordo com a tua estratégia. Se tá, meu irmão, mete marcha e vai. Beleza? Irmão, parabéns, cara. Tá uma evolução de patrimônio maneiro pra caramba. Siga em frente, o processo é esse. E vamos que vamos. Se de alguma forma aí, nosso feedback, a nossa resenha pôde contribuir, eu fico feliz com isso, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e pode deixar nossa carteira nos comentários que a gente vai dar um jeitinho de analisar, beleza? Amanhã tem mais um vídeo de análise de carteira que tá atrasado do Jales, beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu!